Nossa República dessa semana conversa com o médico infectologista Tiago Viana. Na pauta desta entrevista, as chamadas arboviroses, zika, dengue, chikungunya e as infecções por norovírus e rotavírus. Como se prevenir, quais são os sintomas e por que razão essas viroses se manifestam tão fortemente nesses primeiros meses do ano. Doutor Tiago Viana, seja muito bem-vindo à nossa República. Muito obrigado por sua presença aqui em nosso programa. Imagina, eu que agradeço, obrigado pelo convite, uma excelente oportunidade aí para esclarecer e tentar trazer informação de qualidade. Como eu falava na abertura, por que razão todas essas arboviroses, norovírus, rotavírus, esses vírus gastrointestinais, isso tudo acaba se concentrando muito no fim, começo de ano? Por que razão isso, doutor? Existe uma razão objetiva? Existe algumas explicações. É importante a gente esclarecer que esses vírus eles são endêmicos, né, no nosso meio. O que que significa? Que eles acontecem o ano inteiro, né? O ano inteiro a gente vai conviver com pacientes com dengue, pacientes com gastroenterite, né, que é a diarreia. Então isso tem o ano inteiro. Só que isso alterna entre surtos. É muito comum ter surtos. Um mês sobe mais, outros tem menos. E os meses de janeiro e dezembro, ou final do ano e início do ano, eles costumam ser maiores mesmo, né, o número de casos, por algumas razões. No caso das arboviroses, que são os vírus transmitidos por insetos, né, por mosquitos, como dengue, zika, chikungunya, eles são mais comuns nessa época por conta das monções, né, das chuvas, principalmente lá no início do período chuvoso e no final, porque o mosquito ele se reproduz em poças de água, né? Então, na época de seca você tem poucas poças de água, quase nenhuma. Então, isso diminui muito os casos. No final do ano, com as chuvas, essa água fica empoçada, esses mosquitos se reproduzem, né, se replicam muito mais. Mais mosquito, mais chance de infectar as pessoas. Essa é a explicação para as arboviroses, né? Em relação aos vírus intestinais, gastrointestinais, né, causam aí as diarreias, como o norovírus, a hantavirose e tal, eles são comuns nessa época por conta das férias, né? As férias propiciam mais aglomerações humanas, né, em volta de comidas, né? E preparo de comida, e sai para comer, e junta todo mundo para comer, e fica muita gente enclausurada num ambiente, por exemplo, como os resorts, né? Como os hotéis de férias, então isso tudo é um cenário perfeito para disseminar essas doenças virais gastrointestinais, né? Então essa é a grande explicação porque elas são mais comuns nessa época do ano. Quando a gente fala em virose, quer dizer, existe uma diferença daquelas manifestações infecciosas por bactérias, né? Então, as Sim. viroses, elas estão ou no ar ou são transmitidas via picada de inseto, ou pelo próprio ar, ou pela manipulação de alimentos, etc. Não é isso? Perfeito. Os vírus eles estão no meio ambiente, né? Você adquire eles ou pelo nariz ou pela boca, ou o mosquito inocula ele diretamente na sua corrente sanguínea, né? Esses que a gente adquire pela boca e pelo nariz, a gente perde no contato, né? Contato com superfícies que tenham vírus, contato com alimentos ou contato com pessoas que transmitem através das vias aéreas. E tem também os vírus de transmissão sexual, né? Quando a gente fala esse nome virose, quer dizer muita coisa, né? Vai desde um simples resfriado, pelo um vírus respiratório, até o HIV, né, que é um vírus mais complexo. Então, todas essas doenças que são transmitidas por vírus, são causadas por vírus, elas são viroses, né? Se popularizou esse nome virose para falar daquele resfriado comum, mas não é. Viroses são todas as doenças que são provocadas por um vírus, né? E a gente adquire no meio ambiente, exatamente, seja de outra pessoa ou seja no meio, né? Vamos deixar o próximo bloco para a gente falar das arboviroses, que são mais conhecidas da gente, Uhum. e que incomodam muito. A gente tem descoberto que essas infecções elas acabam tendo consequências, às vezes até graves, né, no nosso organismo. Mas eu queria aproveitar esse bloco para falar o senhor falou das viroses de férias, né? Algum tempo atrás a gente falava muito de rotavírus, que era esse relacionado
às diarreias, aos vômitos, etc. E agora surgiu uma nomenclatura, o tal de norovírus, que se manifestou muito agora no litoral brasileiro, nas praias, justamente nesses Uhum. períodos de confraternização, de férias, de hotéis, etc. O que é esse norovírus e quais são as características dele, só para as pessoas entenderem, e eu também, né, como é que Sim. ele se manifesta. Então, ele é semelhante aos outros vírus que causam as gastroenterites, né? É um vírus que você pega por contato, por convívio humano ali, né? Ele pode estar em alimentos, ele pode estar em superfícies, pode estar num copo, pode estar no protetor, lá no protetor solar, se alguém contaminado tocou naquele protetor, né? Então é um vírus que se transmite muito fácil e ele sobrevive algumas horas nessas superfícies. E o principal sintoma que ele causa, né? A principal doença é a gastroenterite. O que quer dizer esse nome? Uma inflamação do estômago, por isso que é gastro, e do intestino, que é a enterite. A inflamação do estômago costuma dar náusea e vômitos, né? Que é a sensação de enjoo que o paciente tem. E horas ou alguns dias depois evolui para uma diarreia, né? Que é o principal sintoma das enterites, aquela dor em cólica e diarreia. Então, esses são os principais sintomas dele. É um vírus que é comum no verão, bem comum. É um dos agentes causais aí que a gente chama de diarreia do viajante, né? Tem causas bacterianas, mas tem essas virais também. Então, essa coisa do contato com água contaminada, alimento contaminado, é que acaba provocando esse tipo de virose, né? Sim, É, ele pode estar nos alimentos e também no meio, né? Como é que se previne isso, doutor? Quer dizer, você vai para a praia, que é muito Aham, comum, né? uhum, Nós aqui de Mato Grosso, que não temos praia de sim. Rio, temos Pantanal, mas assim, a saída para a praia faz com que muita gente adoeça e volte doente, acaba perdendo o período de férias porque justamente está passando mal. Como é que se previne de uma situação como essa, de uma virose que causa gastroenterite? Ó, aquelas prevenções que a gente já conhece, como a transmissão é por contato, né, ou por tomar água ou alimentos contaminados, você parte daí, né? A proteção é daí. O contato, você precisa caprichar no álcool em gel, o que torna difícil numa praia, né? Se preocupar com álcool em gel na praia é muito difícil. Antes de tocar em qualquer coisa, você passar o álcool em gel antes e depois, né? Então, na prática, isso é difícil, apesar de a gente saber que funciona. E em relação aos alimentos, são aquelas coisas que a gente já sabe, lavar bem os alimentos, né, conhecer a procedência. Se você duvida da procedência, não vale a pena talvez arriscar. Isso vale para a água também, né? Água de boa procedência, então são essas formas. No caso do norovírus, o álcool em gel resolve? Quer dizer, ele combate de forma eficiente esse tipo de vírus? Sim, os vírus, o álcool ele é efetivo para esses vírus de superfície, né? Hum. Sabidamente. Então, o álcool gel é uma importante medida, né? A pandemia ensinou muitas coisas, né? A pandemia do coronavírus. Muitas pessoas andam hoje com álcool em gel dentro do carro, né? Gel Você sai de algum ambiente, você entra no direto. carro, seja a primeira coisa. Então, esse é um hábito muito, muito indicado, assim, para prevenir essas viroses, né? Essas viroses frequentes. Você evita sim. E, por exemplo, um cuidado, porque como é muito comum nas crianças, né? Quando a mãe vai ali trocar a fralda, né, higienizar a criança, e a criança está com uma suspeita de uma virose diarreica, né? A máscara também protege nessas situações, né? Nas situações que ela vai ter contato ali com as fezes da criança, vai lavar a criança, a máscara ajuda também. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. A gente tem falado, quer dizer, muito quando se fala em vírus, nos remete também à questão das mudanças climáticas, das alterações que o meio ambiente vem sofrendo ao longo do tempo. E até que ponto, quer dizer, esses vírus todos saem da floresta, ganham a área urbana, em função de secas, ou em função de chuvas, ou em função, enfim. Como é que a medicina enxerga essa coisa do meio Uhum. ambiente e essas alterações em relação a essas doenças que são problemáticas, né? Sim, isso é uma ligação direta, né? Tem uma ligação direta, sim, com o comportamento humano em relação ao meio ambiente. Falando assim de uma forma bem
superficial, né, como que acontece? Os vírus eles estão lá na selva, né, na floresta, no meio ambiente, eles estão lá, eles sempre existiram e eles vão se modificando, vai se tornando vírus novo, mas enfim, eles estão lá acontecendo nos animais silvestres, né? E os vírus, eles só vivem dentro de células, eles não conseguem gerar uma cópia de si se não tiver dentro de uma célula, né? Ele precisa do maquinário celular para gerar cópia deles. Então ele precisa entrar numa célula. Pode ser uma célula de um animal, pode ser uma célula de um ser humano, né? Então, como que ele sabe que aquela célula ele consegue entrar? Porque ele tem uma chave na sua superfície e nós temos em todas as nossas células uma fechadura, né? E essa chave dele tem que se encaixar naquela fechadura. Por exemplo, os vírus da hepatite, a chave que eles têm se encaixa nas células do fígado, por isso que eles acometem mais o fígado, e assim por diante. Então, cada vírus gosta de um tipo de célula, né? Então, eles estão acontecendo lá num animal silvestre. O homem entra em contato com esse animal silvestre, seja por caça, ou porque foi pescar, ou porque foi a indústria madeireira, né? Ele foi ali por garimpo, ou Houve porque ele foi por desmatamento, turismo houve mesmo. queimada. Porque foi para o turismo. O homem entrou em contato com a floresta, entra em contato com esses animais, ou porque vai numa feira de venda de animais silvestres e tal, entra em contato com esses animais, aquele vírus que só acontecia naquele animal, ele fala, opa, nesse organismo novo aqui tem uma célula que eu também consigo infectar. E assim começa uma nova infecção viral, né? Por isso que a gente sempre vê, todas as epidemias por vírus começam sempre do contato do ser humano com o animal. Muitas vezes também é por pressão de seleção. O que que acontece? O homem convive tanto com o animal, por exemplo, convive nós com os porcos, com o gado, né? É muito comum. Então, esse contato direto com esses animais, as pessoas que trabalham com esses animais, faz com que um vírus que só acontecia no porco sofra uma mutação e consiga também infectar um ser humano. Isso também é um jeito de sair dos animais e vir para nós. Então, esse contato com a natureza tem total ligação, né? Seja por qualquer motivo. Então, as epidemias vêm daí. Por isso que a gripe aviária, a gripe suína, agora o coronavírus, né, eles sempre surgem de feiras de animais ou de animais de criação. Esse contato do homem com o animal que propicia esses novos vírus. Por isso que o risco é iminente de toda hora surgir um vírus novo, porque o contato está sempre acontecendo, né? Eu vou chamar um comercial para a gente, se o senhor responder isso no próximo bloco, mas já vou deixar aqui a pergunta, que é o seguinte. A gente observou que os casos de dengue em Cuiabá, principalmente em Cuiabá, elas têm um aumento de 85%, 90%, segundo dados oficiais. Por que isso ocorre? Quer dizer, por que o dengue vem crescendo ano a ano, vem se ampliando, e a gente vê hoje, de forma cada vez mais comum, a presença da chamada dengue hemorrágica? A gente vai para um intervalinho, mas antes, um recado. Em Mato Grosso, tem hospital sendo construído por todo lado. E não é nenhum, nem dois. O governo do estado está construindo 6 grandes hospitais. Em Cuiabá, as obras do Hospital Central, que estavam paradas por 34 anos, agora estão na fase final. O prédio é imenso, meus amigos, com 5 andares e área total de 32 mil metros quadrados, onde serão realizadas cirurgias de alta complexidade, como coração e cérebro. Os quartos de enfermaria ocuparão um andar inteiro. A UTI adulta terá 30 leitos e a UTI pediátrica será a única do estado com leitos individualizados. A família terá um espaço confortável para acompanhar o paciente. Um hospital desse porte merece equipamentos de ponta e eles já estão chegando. E peraí, tem mais. Em todo o estado, outros 5 hospitais estão sendo construídos. Aqui em Cuiabá, o Júlio Miller. E no interior, em Juína, Alta Floresta, Compresa, Tangará da Serra e ainda quer saber do melhor? São todos públicos. É o governo de Mato Grosso fazendo a saúde funcionar. Não saia daí que eu volto num instante só. Nossa República está de volta hoje conversando com o médico Tiago Viana. Mas antes, eu quero dizer o seguinte, nós precisamos hoje conversar sobre algo muito sério e que exige nossa atenção imediata. Os hospitais do nosso estado estão lotados e vidas estão sendo perdidas por conta do mosquito transmissor da dengue e chikungunya. Mas juntos podemos mudar essa história.
A solução para esse grave problema está em nossas próprias mãos. Por isso, é hora de agir. Retire água parada de vasos de plantas, garrafas, pneus, outros objetos. Mantenha lixeiras, caixas d'água e piscinas cobertas. E, por fim, limpe calhas e os entulhos do quintal. Essas atitudes salvam vidas. Então, vamos juntos proteger nosso povo. E lembre-se, você ou alguém da sua família sentir febre alta, dores no corpo ou perceber manchas na pele, procure imediatamente uma unidade de saúde. Onde existe cuidado e consciência, o perigo não se cria. Governo de Mato Grosso. Doutor Tiago. Por que razão a gente tem verificado o aumento da dengue e o aumento dos casos mais graves da dengue, que é a tal da dengue hemorrágica? Tem uma razão específica ou é só em razão do todo? Não tem, porque é muito comum essa pergunta, né? Ah, então ano passado não tinha dengue, porque só agora estão noticiando, isso é comum. Isso é explicado pela seguinte razão: a gente tem 4 tipos de vírus da dengue, né? Dengue 1, 2, 3 e 4, os mais importantes. Então, quando você entra em contato com o vírus dengue tipo 1, por exemplo, você fica imune para ele pro resto da sua vida. E assim por diante. Então, se você tem uma dengue uma vez, você ainda pode ter outras 3, porque ainda tem 3 vírus que você é susceptível. Então, essa é uma das razões, né, que explica uma epidemia aqui e um tempo longo sem epidemia. É a introdução de um subtipo novo, né? Como no Brasil já acontece os 4 subtipos, então essa explicação não é mais plausível para o Brasil. É a outra explicação, que é a seguinte: uma geração, geralmente os ciclos de epidemias de dengue, eles são a cada 10 ou a cada 6 anos, né? Você vê esse ciclo. 6 anos a gente tem um baita problema, um surto, a gente passa 6 anos tranquilo, daqui a pouco a gente tem outro surto. É por conta das gerações, né? O público mais acometido por dengue são as pessoas que estão economicamente ativas, são as pessoas que estão circulando, né? Então essas pessoas estão mais em contato com os mosquitos e, logicamente, estão mais suscetíveis a adquirir dengue. Então essa pessoa ou essas pessoas, né, que entrarem em contato com essa epidemia vão ficar imunes contra esse vírus. As pessoas que não se infectarem agora, né, aquelas que têm menos contato, porque são economicamente menos ativas, né, daqui 6 anos elas vão estar ativas, vão estar circulando, né, então, e essa geração não se protegeu para essa epidemia. Então, daqui 6 anos a geração vai ser a geração alvo desse vírus, né. Então é por isso que é cíclico, porque vai pegando pessoas que não são protegidas naturalmente, né, não se infectaram com o vírus anterior, nas epidemias anteriores. Então é por isso que é cíclico, né, já é esperado, assim, a cada 6, a cada 7, 8, entre 6 e 10 anos é esperado uma nova epidemia por dengue. A doença acontece o ano inteiro, né, todo mês você tem caso de dengue, mas em grandes surtos assim a cada 6 a 10 anos. Então essa é a explicação, porque você vai pegando pessoas que não enfrentaram essas epidemias anteriores. Isso vai modificar, porque agora a gente tem vacina, né? Dengue a gente já tem vacina. Começamos a vacinar, isso então vai repercutir para o futuro, né? Pode ser que a doença se controle e a gente não tenha mais surtos, É né, tão possível que relevantes. em uma década ou 2 se reduza Sim, o número de casos de dengue e de casos mais perfeitamente. A vacina graves. modifica isso, né? É só a gente ver a história da febre amarela. A febre amarela, uma arbovirose muito mais grave que a dengue, matava muito mais. Casos graves de febre amarela matava 50%. No século XIX, a febre amarela matou 1/3 da população carioca, né, em 30 anos. É um absurdo. A vacina modificou, acabou com a doença. A gente não tem mais a febre amarela urbana, a gente só tem a silvestre, aquela que acontece do macaco para o homem nas florestas, né? Mas na cidade a gente não tem mais por conta da vacina. A gente começou a vacinar lá nos anos 70, 80, hoje em dia a gente quase não vê mais, então modificou, né? Não tem mais surtos de febre amarela, O senhor tocou num é muito assunto que raro. me parece fundamental, não só em relação à dengue, mas em relação a outras doenças, que é a questão da vacina, né? A Uhum, importância que é manter a vacinação em dia, que é você. A gente tem, até hoje, a gente está tendo casos de Covid, né? sim, Pontuais, mas estamos tendo, não tem aquela epidemia como foi logo nos idos do ano de 2000, 2020, né? Mas a gente tem casos graves ainda de Covid, mas que a vacina já vem amenizando, já vem sim, tratando de reduzir os efeitos. Nós não conseguimos uma
e é preciso admitir isso, que o combate ao mosquito acabou, quer dizer, era uma arma, mas é uma arma que acabou não vingando, quer dizer, Uhum. não dando conta do recado por si só. Quer dizer, porque sempre há falhas, sempre há o vizinho que não faz, contra o Isso. vizinho que faz, enfim, você acaba tendo esse problema. E isso se repete também em relação à Zika, por exemplo, né? Quer dizer, você tem a dengue com determinados sintomas, tem a Zika com outros sintomas e com consequências assim mais dolorosas, vamos dizer assim, né? E que elas estão acontecendo todo dia e com muita força, né? Então, dengue vai ser controlada com vacina e as outras, para arbovirose. É possível É. que a gente tenha logo contra a Zika, contra a chikungunya. Essa pergunta é muito boa porque abre brecha para falar de vacina, né? E por incrível que pareça, hoje é fundamental a gente falar que vacina salva vidas, né? É uma coisa impressionante. Do ponto de vista de saúde pública, isso é um retrocesso, né? Falar para as pessoas que a vacina salva vidas, né? Talvez seja a grande obra-prima da medicina, as vacinas. O pior não é só ter que falar, é precisar convencer as pessoas que a É, vacina funciona, né? Que exatamente, ela realmente tem esse é. efeito. Vacina não é uma questão política, vacina é uma questão humanitária, é uma questão de saúde, né? É uma questão de sobrevivência. A nossa geração, a minha geração, a geração anterior a mim, nós só estamos aqui porque surgiram as vacinas. Essa é a grande verdade, né? Só que as vacinas elas são vítimas do sucesso delas, né? Por elas terem sido tão eficazes, as pessoas acham que não é mais necessário, né? Porque não vê mais ninguém morrendo por tal doença. Não é assim. Então as vacinas são fantásticas. A gente alcançou, né, esse patamar de sobrevida de 70, 80 anos muito pelas vacinas, né? Elas são um grande ponto assim de inflexão nesse aspecto. Mas enfim, as arboviroses, né, dengue, zika e chikungunya, elas têm os seus aspectos. Dengue é a que mais mata. Chikungunya causa muitas sequelas articulares, né? Alguns pacientes convivem com anos com essas dores articulares, o que em alguns pacientes impossibilita até deles exercerem as suas atividades cotidianas. E a Zika tem essa tragédia de causar a microcefalia, né? Ou essa deficiência cognitiva nas crianças, que é muito trágico isso, né? Então, cada uma delas tem o seu aspecto, a sua faceta ruim. Então, assim, a gente já conta com vacina para dengue, então isso com certeza vai implicar em melhor nos próximos anos. Para Zika e chikungunya a gente não tem vacina ainda, mas a gente tem vacinas em testes, né, em fases iniciais. A Marinha Americana, inclusive, testa, né, nos hospitais militares, ela está testando a vacina para chikungunya, né? Então a gente tem vacinas em desenvolvimento ainda, não, a gente não tem ainda para o público em geral. Então a previsão é de ter vacina nos próximos anos, mas vacina é um desafio, né? Esses vírus mais complexos, como os arbovírus, eles requerem mais tempo de desenvolvimento, como o HIV, né? Agora, vírus mais simples, como o coronavírus, que é um vírus do ponto de vista molecular genético simples, é mais fácil, né, desenvolver vacina contra eles. A arbovirose é mais difícil. A vacina da dengue dá um documentário, né, um desafio para se criar uma vacina para dengue. A história por trás do desenvolvimento é uma história fantástica, assim, né, uma história científica fantástica e incrível. Uma epopeia, E né? uma Uma epopeia, epopeia. exatamente. É. Deixa eu lhe perguntar, a gente está falando um pouco dessas arboviroses e recentemente nós tivemos uma onda de Oropouche, que foi mais ou menos comparada às arboviroses em relação à transmissão, sintomas. Uhum. Esses vírus que eventualmente surgem, né, eles continuam, eles se exterminam por si só ou ainda são um risco à saúde pública? Os vírus sempre são um risco à saúde pública, né? São, assim, talvez o agente agente causal, né, o agente que provoca a doença no ser humano mais temido por todas as autoridades em saúde, né, todos os órgãos vigilantes. Porque a qualquer momento, né, a gente pode ter um vírus que sofre uma mutação, isso acontece no animal, e passa a atingir o ser humano. E, por exemplo, o vírus HIV. Quem que imaginava um vírus que destrói o nosso sistema imune, né? Porque uma coisa é você ter um vírus que destrói seu fígado. Dá para tratar esses vírus por algum tempo, né? E dá para você ir
contornando ali por algum tempo. Hoje a gente tem tratamento, mas no passado não tinha. Agora, um vírus que ataca a sua polícia, né? Então, ele destrói seu sistema imune. Então, isso pegou o mundo de surpresa. Ninguém sabia o que fazer com HIV. Então, esse medo sempre vai existir, porque esses vírus estão acontecendo na natureza. A gente não tem contato com eles, mas o contato é muito iminente, né? Cada vez mais se estreita o contato do ser humano com animais silvestres. O vírus HIV foi do contato do ser humano com macaco, né? A gripe suína foi do contato do homem com porco. Ao que tudo indica, o Covid foi do contato do homem com animais silvestres, né? A principal suspeita são os morcegos. Então, esse risco é iminente, né? É iminente. E E se deixa eu lhe a pessoa... perguntar uma coisa que me intriga muito. No caso do HIV, por exemplo, nós sabemos que a prevenção é o uso da camisinha. Quer dizer, pronto, Aham. usou a camisinha, você provavelmente não vai ter problema, né? É, mas à medida que a ciência avança, né, hoje as pessoas já não morrem mais ou demoram mais a morrer por conta do HIV, né? Porque elas têm coquetéis de medicamento, enfim, a medicina vai avançando e vai oferecendo soluções. E isso acontece um fenômeno que me parece muito interessante, do ponto de vista sociológico, que é o seguinte: desaparece também as campanhas de prevenção, a saúde pública deixa de se preocupar, de orientar o jovem que está começando a sua vida sexual da importância, né, de se prevenir, de se precaver, enfim, de evitar o contágio por conta da gravidade da doença, ainda que exista um recurso, ainda que exista uma condição de vida melhor, né? Mas quanta gente, pessoa morrer até chegar a essa condição, e Uhum. quanto risco ainda as pessoas correm por uma prática simples, né, que é a prevenção. Há um problema sério na saúde pública em relação a isso, né? Provavelmente isso vai acontecer em relação à dengue. Hoje já não se fala mais quase, ou não se vê mais quase campanhas contra o mosquito, para Uhum. manter pátios limpos, etc, etc. Quase isso não sensibiliza mais as pessoas e muito menos os governos que não bancam isso. Eu estou perguntando para o senhor isso porque, assim, me parece que há uma certa omissão na área da saúde pública em relação a esse tipo de problema de comportamento. Sim, essa é uma discussão muito profunda, do ponto de vista humano, do ponto de vista filosófico, antropológico, entre todas as questões em relação ao HIV, né? Eu dei aula na pós-graduação há uma semana exatamente sobre esse tema, né? Por que a gente não se discute mais o HIV? Porque HIV envolve uma coisa que é muito comum, né? É o que nos faz ser humano, né? Que é a sexualidade e que não pode falar, ao mesmo tempo que é muito comum, é muito mais acessível hoje, é cada vez mais difícil se falar sobre sexo, sobre sexualidade. E como envolve esse assunto, né, isso inibe um pouco até campanhas, né? É difícil. Eu já sofri alguns boicotes, né? Não chegou a ser boicote, mas eu já sofri algumas sanções porque eu fui falar de sexualidade em alguns colégios, né? Campanha com alunos, alunos de medicina, a gente já organizou as campanhas e a gente sofreu Que sanções. é preciso falar, né, doutor? Não tem, a É informação é óbvio tudo, que né? é. É óbvio que é. Qual que é o ponto em comum do HIV? Quem que pode ter HIV? Quem transa. Quem que transa? Todo mundo transa. Então, todo mundo que transa pode ter HIV. Um dos riscos é maiores, outros é menores. Mas a condição básica é você transar. E hoje se transa muito mais do que nos anos 80 e 90, porque o mundo digital, o mundo globalizado proporciona isso. Hoje é mais fácil viajar, hoje é mais fácil ir a uma faculdade, hoje é mais fácil as relações humanas, sem contar com a rede social que propicia isso. Então, as oportunidades sexuais hoje são maiores e a gente se protege menos, né? Nos anos 90, a aderência ao preservativo chegava a 90%. Hoje, os estudos mostram que chega nem a 30%. Né? Então, e a gente sabe disso, as autoridades sabem disso e ninguém fala sobre isso. HIV em alguns grupos vem crescendo, né? E é assustador, e Sobretudo ninguém entre os fala jovens, sobre né? isso, sobretudo entre jovens, principalmente no público de 15 a 35 anos, né? Aumentou muito nos últimos anos. E ninguém discute. Doutor Tiago, deixa eu lhe perguntar uma coisa que eu fico abismado. Eu não gostaria de levar para esse lado, porque tudo aqui parece que acaba caindo na questão ideológica ou na questão
de lado, do extremo este, extremo aquele. Mas tem duas coisas que realmente me parece que impactam muito o combate ou a ausência, ou estimulam a ausência de campanha, que é a questão política, questão ideológica, né, de um lado, e a questão religiosa de outro, que está muito misturado com a política hoje em dia. Né? Hoje em dia você tem religiões que se transformaram em partidos políticos, né? Defendendo teses das mais absurdas possíveis. Né? Eu não vou nominar nenhum partido, nenhuma, porque eu acho que as pessoas precisam ter consciência disso, mas é um fato que muitas das doenças não são nem admitidas por questões religiosas, por pudor, por conceitos absolutamente ultrapassados, para tentar manter uma ideia, né, um dogma religioso. Que medida isso impacta a saúde pública brasileira, mundial, doutor Vitor? O senhor está nesse dia a Impacta, dia, como infectologista? impacta muito, eu discuto muito isso. Isso é um tema que eu gosto bastante, discuto muito isso com os alunos, sempre que tenho oportunidade, já fiz podcast só para falar exclusivamente desse assunto. Isso tem um impacto imenso. Por exemplo, a gente tem que ter a noção de que o ponto normal entre todos nós é a atividade sexual, né? Nós vamos transar. E essas doenças você pega transando. Então, se você, por exemplo, falar num churrasco com amigos lá, gente, fui doar sangue e descobri que tem hepatite B. Vai ter alguma comoção? Não. Ah, como que trata? O que você tem que fazer? Ah, não, eu tenho que ir no infecto de 6 em 6 meses tomar um comprimido todo dia e tá tudo certo. Ah, beleza, ok. No mesmo churrasco, na mesma situação, agora só que você muda o nome. Hepatite, você fala HIV. A gente descobriu que eu tenho HIV, fui doar sangue e descobri que eu tenho HIV. Ah, e o que você vai ter que fazer? Vou ter que ir no infecto 6 em 6 meses, vou ter que tomar um comprimido por dia. É a mesma coisa. Você pega transando, você toma um comprimido por dia pro resto da sua vida. Não muda nada. O que muda? Uma coisa tem estigma, a outra não. Uma doença foi estigmatizada. O HIV, lá no início, né, no início dos anos 80, quando se descobriu o vírus, ele foi chamado de peste gay pela imprensa. Você põe no Google, você vai ver jornais escrito isso, né? Peste gay, epidemia gay. As pessoas achavam que por ser hétero estavam protegidas. E esse mito foi caindo com o tempo. Tá? Foi uma doença que o estigma foi muito pesado, né? Esse estigma, ele repercute até hoje. E aí entra na questão da Deixa eu lhe sexualidade, né? Então, interromper, doutor Tiago, claro, deixa eu lhe interromper para chamar um comercial e a gente segue, sim, porque eu acho que esse assunto é super importante e muito vale a importante. gente entrar no próximo bloco com isso. Em Mato Grosso, tem um hospital sendo construído por todo lado. E não é nenhum nem dois. O governo do estado está construindo 6 grandes hospitais em Cuiabá. As obras do Hospital Central, que estavam paradas por 34 anos, agora estão na fase final. O prédio é imenso, meus amigos, com 5 andares e área total de 32 mil metros quadrados, onde serão realizadas cirurgias de alta complexidade, como coração e cérebro. Os quartos de enfermaria ocuparão um andar inteiro. A UTI adulta terá 30 leitos e a UTI pediátrica será a única no estado com leitos individualizados. Isso significa que a família terá um espaço confortável para acompanhar o paciente. Um hospital desse porte merece equipamentos de ponta e eles já estão chegando. Espera aí, tem mais. Em todo o estado, outros 5 hospitais estão sendo construídos. Aqui em Cuiabá, o Júlio Miller, e no interior, em Juína, Alta Floresta, Confresa, Tangará da Serra, e ainda quer saber o melhor de todos, são todos hospitais públicos. É o governo de Mato Grosso fazendo a saúde funcionar. Outro recado. Pessoal, precisamos falar de um assunto sério que é a violência contra a mulher. Nós sabemos que os casos de violência doméstica são altos e é por isso que o governo de Mato Grosso lançou o movimento MT por Elas. Se você sofre qualquer tipo de violência física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial, saiba que não está sozinho. O programa Ser Família Mulher lançou esse movimento para dar um basta à agressão de milhares de mulheres por todos os lugares. Não podemos mais ignorar gritos de dor e sofrimento.
o governo de Mato Grosso está pronto para acolher qualquer mulher que esteja sofrendo algum tipo de violência. Denuncie 180. Em casos de emergência, ligue 190. Repetindo, denuncie 180. Em casos de emergência, ligue 190. Governo de Mato Grosso, não saia daí, que eu volto num instante só. Nossa República está de volta essa semana conversando com o Dr. Tiago Viana, infectologista, e estamos tratando das doenças, das viroses, das doenças transmitidas por vírus, e chegamos num ponto que me parece extremamente relevante, que é a influência da religião ou das religiões, de algumas religiões, e a influência ideológica de algumas visões políticas sobre a manutenção de estigmas graves e sobre até fechar os olhos para determinadas doenças, exatamente porque elas contrariam algum preceito religioso. E aí incluir nisso, inclusive, as vacinas, né? Porque há quem diga que vacina mata, né? É o cúmulo do absurdo, mas a gente já viu que essa visão obscurantista, assim, se é que dá para chamar isso de visão, ela é muito presente e há muita ignorância defendendo essas ideias, como aconteceu na época do Covid, da grande epidemia, que as pessoas negavam até a existência da epidemia, que era uma gripezinha. Mas vamos lá. O senhor falava sobre a relevância disso, das pessoas reconhecerem isso. e atuarem Sim. nisso. E aí, como a doença começou com esse nome, né, peste gay e tal, isso criou-se um estigma. Lembrar que nós estamos falando aqui dos anos 80, era muito mais difícil se assumir homossexual nessa época, né? Hoje em dia isso foi por terra. O grande ganho dessa geração são as liberdades civis. Hoje você pode ser quem você quiser, isso é ótimo. Só que isso propicia, se você assume sexualmente quem você tem mais liberdade você tem mais oportunidades de transas, né, de oportunidades sexuais. Então você vai transar mais. Lógico que as ISTs vão aumentar se você não transa de forma protegida, consciente. Então é uma geração que tem mais liberdade de transar, né, de oportunidades sexuais, que não teme o HIV porque não vê mais ninguém morrendo e não se protege porque não tem campanha sobre isso. A gente tem saúde do idoso, saúde da criança, saúde da mulher, mas a gente não tem saúde do público LGBTQIA+, né, que é o público, no caso do HIV/AIDS, que mais aumenta, né? Todos os boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde mostram, né, que no grupo de 15 a 35 anos, de homens que fazem sexo com homens, a doença aumentou drasticamente, não só HIV como sífilis. Mas aumentou isso também não entre gera... os jovens, entre os casais. Aumentou de forma geral, Enfim, aumentou de forma geral. Só que você assim, tem só que quando aumenta, só que quando eu vejo um aumento, por exemplo, câncer de colo do útero, aumentou o câncer de colo do útero, vai estar em todas as mídias. Aumentou casos de HIV no público de homens que fazem sexo com homens. Ninguém fala nada. Isso é assustador. Falar disso não é condenar esse público. É o contrário, eu estou preocupado com esse público. É ter empatia. Isso é saúde pública, isso não é ideologia, isso não é religião. Gente, essa galera está se contaminando. Essa galera precisa de uma educação sexual, precisa de se discutir sexualidade na adolescência, ou na pré-adolescência. O que tem em comum entre conservadores, entre liberais, entre religiosos e não religiosos, é que todo mundo transa. Então, isso é inevitável. Já que todo mundo vai transar, é melhor que essas pessoas façam com responsabilidade, né? Então, isso é assustador, isso não se debate. Porque ao debater sobre sexualidade, acredita-se ainda numa visão conservadora que você está estimulando o sexo. Não, as pessoas vão transar. Você está estimulando o sexo seguro, o sexo responsável, né? Um controle sobre essas doenças. Então esse debate é muito importante, isso tem um impacto imenso, né? As pessoas têm que lembrar que quando a gente fala de vacina, de saúde pública, de ISTs, né, dessas doenças, a gente não está discutindo política, a gente está discutindo saúde pública. E eu sou profissional da saúde, então eu sou um defensor de todas essas políticas. Isso não é uma visão política, isso é uma visão de saúde humanitária. O senhor tem toda a razão, mas é inegável que as pessoas manipulam isso, quer dizer, de alguma maneira, óbvio, ou fecham os olhos, não admitem existir por razões de ordem moral, né, o que é muito ruim, né,
Mas o que mais me preocupa é a ausência do Estado como ferramenta, instrumento de informar as pessoas, né? De mostrar que, Sim, olha, isso que você exatamente. está fazendo pode infectar você, seu marido, o outro, ou a outra, e virar uma cadeia perigosíssima que pode levar até a morte, ainda que tenhamos recursos hoje, né? Daqui a pouco surge uma variação dessas aí maluca desses vírus e que muda tudo, né? Ao que parece é que ninguém quer se meter nessa seara, né? Então, o Estado, aqui falando não do Estado geográfico, mas o Estado, seja a nível federal, né, estadual, assim, o Estado ele prefere não entrar nessa seara, né? Não vamos entrar nessa discussão, E porque essas olha, coisas são muito delicadas hoje. não vamos nem falar de doença sexualmente transmissível. Vamos falar de hanseníase, uma doença bíblica. Ah, aí é. Como que um estado rico como o Mato Grosso é campeão nacional de hanseníase? Como que uma população pequena como a nossa, né, 3, não chega a 4 milhões de habitantes, consegue carregar esse título e se trabalha com isso, quer dizer, há uma ausência absoluta do poder público, no sentido da Você informação. conhece, você conhece um centro destinado ao cuidado com os pacientes com hanseníase no Mato Grosso? Nenhum, nenhum, Nós nenhum. estamos A falando do gente sabe que estado que mais tem hanseníase, no segundo país que mais tem hanseníase no mundo. E a gente não tem um centro dedicado a esses pacientes. por Você que sabe que por quê? acontece isso? Por quê? Porque são pessoas sem voz. São pessoas sem voz. Acomete pessoas sem voz, né? Que é a maioria da população brasileira. Pobres coitados. Eu lido muito com pacientes com hanseníase. Eu faço um ambulatório de hanseníase, eu dou aula de hanseníase. E eu sempre faço esse paralelo. A gente tem hanseníase há 8.000 anos, né? A gente sabe. HIV a gente tem há 40. As pessoas não morrem mais por HIV. O tratamento é excelente. A gente trata pessoas com hanseníase do mesmo jeito desde os anos 50. Por que que não tem avanço aqui e aqui tem? Porque HIV não escolhe, a HIV não escolhe bolso. Acontece em qualquer pessoa. Você transou, você está sob HIV. Hanseníase não. É uma doença das camadas mais pobres da população. São pessoas sem voz, né? Que não tem ninguém por elas na maioria das vezes. E são Então ela fica do silenciosas jeito que que dá. avançam rapidamente, né? E Sim. acabam Aí vai, contaminando mais vai, gente, vai com o mais que gente. tem. O que tem aí já tá bom, porque é gente que não reclama, entendeu? Então não tem desenvolvimento, não há estímulo de pesquisa. Agora, eu As queria pessoas que perguntar para o senhor estudam. o seguinte: o senhor, como médico, né, quando o senhor vê essa situação, médico, infectologista que trata a hanseníase e que tem o Uhum. perfil daquele que é acometido pela doença, prioritariamente, quer dizer, quando o senhor olha, por exemplo, para um conselho de medicina, qual é a manifestação que um conselho faz? E eu estou apelando, o senhor me desculpe, porque assim, isso é que Não, nem tranquilo. discutir esse assunto na Assembleia Legislativa. Quer dizer, as É, pessoas não gostam de tratar de assuntos que incomodam, né? sim. Ou alguém com um problema sério e tal, contra a corrupção, se não se manifestar, está sendo no mínimo conivente. E eu vejo, eu sinto isso, quer dizer que entidades como o Conselho Regional de Medicina, Conselho Federal de Medicina, têm pouquíssima atuação na defesa de medidas de combate. Não é possível que Mato Grosso continue carregando esse título. A gente sabe que o Tribunal de Contas está fazendo um estudo, mas daí fica nessa coisa do estudo que não vira nada. Os municípios não trabalham isso, alegam dificuldades porque o tratamento, porque as pessoas abandonam, porque não sei o quê. Enfim, mas, gente, aconteceu com HIV, que foi realmente um escândalo mundial, né? Se tratou como a lepra, quando era lepra, não era hanseníase, era algo também que as pessoas eram confinadas a ilhas, a locais em que elas não podiam ter contato com outras. Enfim, e não mudou muita coisa. Essa coisa medieval continua. Até que É. Eu ponto, até vou. quando nós vamos ter conselhos e profissionais indignados como o senhor, com conselhos inertes em relação a esse tipo de Então, providência? com todas as ressalvas que eu tenho a organizações médicas, né, conselhos e sociedades, eu não sou nada
eu não sou nada é, monopolista, assim, né? Mas, enfim, eu faço justiça a essa gestão do conselho atual que eles organizaram recentemente, né? Encontros para se debater sobre hanseníase, né? Eles fizeram uma convocação, era aberto, poderia ir quem quisesse, foi bem legal. Então, assim, fazendo justiça a essa nova atuação, isso eu achei bastante legal, bastante positivo. Então, essa atual gestão, ela fez isso, se preocupou com essa doença que acomete tantas pessoas, né? O estado do Mato Grosso é o campeão no Brasil e pouco se discutia, as autoridades em saúde pouco se discutiam isso, né? Então, faço aqui a minha justiça e dou parabéns a essa iniciativa do atual conselho, que foi bem bacana, né? Olhar para essas pessoas, olhar para essa doença. Mas, de fato, o que predomina é um silêncio ensurdecedor, né? Eu vou te dar um exemplo que talvez vai ficar claro. O exame, um dos exames que a gente faz para a hanseníase se chama baciloscopia, né? A coleta é feita com o material que a gente tira da orelha, do cotovelo ou de uma lesão. Para tirar esse material, a gente tem que fazer um corte na pele com bisturi. Isso dói muito, dói bastante. Isso é feito sem anestesia. É feito por um técnico, né? Anestesia é um procedimento médico odontológico. Mas não tem nenhuma contraindicação técnica para anestesia. É feito sem anestesia porque são pessoas sem voz. A dor delas não incomoda. Se a doença acometesse todas as camadas, como o HIV, não era desse jeito. O exame era feito sob anestesia, era colhido em qualquer laboratório, teria muito mais gente sabendo colher, porque estaria retorno. Gostemos ou não, essa é a realidade. O que manda no mundo é o mercado. Mas em algumas situações, né, caberia você ter recursos destinados a essas pessoas sem voz, né? Isso é uma questão humanitária também. Então, esse é um exemplo claro que é uma doença negligenciada. A OMS tem uma lista de doenças negligenciadas, né? A gente tem até um órgão que cuida dessas doenças, o DNDi. A hanseníase entra, né, nesse rol. Hanseníase, leishmaniose, Chagas, né, assim por diante. São doenças que não têm interesse, porque não interessa estudar, porque São o doenças remédio que da eu pobreza, descobri né? Efetivamente. ninguém vai comprar esse remédio, exatamente. Então elas vivem de apaixonados, né? A pessoa se apaixona por aquela doença e dedica uma vida a ela, não é por um retorno financeiro. Então eu cito vários aqui, professor Cabral, professora Márcia Webb, professor Cogesos, autoridades, né, nessas doenças que dedicaram uma vida inteira a isso por pura paixão, né? Por pura paixão pela doença, pela ciência, e modifica a vida dessas pessoas que padecem dessas doenças. Mas os grandes investimentos, né, os grandes laboratórios e tal, não despertam interesse. Então, de fato, é muito arcaico ainda o jeito que a gente trata a hanseníase. E há, sim, de forma Eu fiz geral, a uma crítica. negligência, né? E não sou eu que falo Eu isso, né? A fiz, OMS fala isso. eu fiz a crítica ao conselho, porque eu acho que os conselhos, todos, né, a Ordem dos Advogados do Brasil, enfim, os sindicatos, a Federação de Jornalistas, enfim, eu acho que todas essas instituições, elas deveriam ter um compromisso ético com a informação de tal maneira que a gente pudesse ir superando, né, e vencendo essas dificuldades. E é doloroso você se deparar com um cidadão, às vezes uma criança, um senhor de idade, tendo uma doença que é absolutamente controlável, tem cura, É, resolve, leva tempo, leva, mas tem como resolver. E que, enfim, parece que. Mas você tem razão, é uma doença social, uma doença da sociedade, né, de não querer uhum, enxergar aquilo que incomoda, né? E o pobre sempre incomodou, né? O pobre sempre tem sim. essa coisa de carregar dificuldades maiores, né? É lamentável isso. Mas acho sim e aí vou ampliar, acho que a Assembleia Legislativa, o governo do Estado, a Secretaria de Saúde, quer dizer, tem que ter iniciativas o tempo todo, no sentido de, olha, dá para enfrentar isso, vamos vencer isso, se vence tantas Ó, dificuldades, né? sim. Enfrentar a doença, a hanseníase, é difícil, mas assim, o mais difícil são as sequelas, né? Os quadros reacionais, é isso que debilita os pacientes, que sequelam. Pacientes convivem com dor crônica o resto da vida e eles não têm aonde recorrer, né? Se naquela unidade básica de saúde tem um médico capaz de lidar com as sequelas, ok, mas se não tem, ele não tem. O ideal é que tivesse um centro, né, a cuidar desses pacientes com hanseníase, não só durante a doença, mas o restante da vida deles, né, um centro de acolhimento com multiprofissionais ali. A gente não Para tem. Nós poder. estamos falando do estado que mais tem, né, do estado que mais tem hanseníase. A gente tem ambulatórios especializados no Júlio Miller, em algumas UPAs e policlínicas,
mas que não funcionam como um acolhimento com uma equipe multiprofissional, um local bem estabelecido, né, como a gente tem lugares bem estabelecidos para atender paciente com HIV, por exemplo, que o programa é excelente. A gente não tem por Hanseníano. É lamentável isso, muito lamentável. Doutor Tiago, eu queria agradecer muitíssimo a oportunidade dessa nossa conversa. Eu acho que ela foi muito além das minhas expectativas e acho que a gente precisa ter, eu como jornalista, o senhor como médico, enfim, essa responsabilidade de enfrentar essas discussões e de encontrar caminhos de cobrar das autoridades públicas, das autoridades políticas, enfim, de todo mundo que de alguma maneira possa contribuir aí com a superação dessas dificuldades, né? Realmente não dá. O senhor conte comigo quando tiver alguma campanha, quando tiver alguma atividade no sentido de combater rancenias e, enfim, e tirar um pouco da cegueira das pessoas em relação a temas tão importantes, né, que não podem efetivamente, como o senhor disse, doença é uma questão de saúde pública, não é de religião, não é de partido político, não é de ideologia, né, é saúde pública e todo mundo está sujeito. Então, vamos lá, é o cúmulo ter que fazer um discurso desse tipo, né, quer dizer, eu acho realmente o cúmulo. Mas eu agradeço muitíssimo, acho que foi uma discussão importante e acho que a gente deve voltar a falar sempre que possível, principalmente sobre essas doenças que são tratadas com um silêncio desrespeitoso em relação às pessoas, né? Obrigado por sua presença. Eu que agradeço, e essa mensagem é importante, né? Quando a gente fala de coisas técnicas, né, como é a medicina, como é a engenharia, como é tudo, é interessante a gente debater entre os especialistas nessa área, né? E porque as pessoas hoje elas não recorrem mais ao especialista para assuntos técnicos, elas recorrem à visão ideológica, né? Ah, eu vou ver isso aqui, mas o que que a pessoa que eu vou contratar acha politicamente? Não, isso não tem nada a ver. Assunto técnico requer discussão técnica. E discussão, não é agressão, não é debate, né? Então é interessante você estar com uma política de saúde pública, você recorrer ao especialista nisso. Não é recorrer primeiro à ideologia. Ah, esse especialista está de acordo com a minha ideologia? Isso não tem nada a ver, né? O debate sempre se envereda pelo ideológico. Então a gente está indo num caminho muito errado, muito polarizado, até com assuntos técnicos, né? Então assuntos técnicos requerem debates profundos com pessoas que têm conhecimento técnico para tal. Acho que essa é a grande discussão hoje em dia e a saída para quase tudo que a gente está enfrentando aí, inclusive esses problemas na saúde pública, né? Doutor Tiago, obrigadíssimo. Nossa República vai ficando por aqui. Até a próxima semana com uma outra entrevista tão importante quanto essa com o doutor Tiago Viana sobre saúde pública e sobre assuntos tão relevantes da área de saúde pública que precisam ser enxergados de uma outra maneira. Um grande abraço a todos.